Bom pessoal, já sabemos que o conflito entre Israel e Palestina é um dos conflitos mais longos e complexos da história contemporânea. Suas origens remontam ao início do século XX, mas a intensidade e a natureza desse conflito evoluíram ao longo das décadas. Mas, para que possamos falar sobre o conflito, precisamos ir a fundo na história. Antes de continuarmos, deixe aqui o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar sempre por dentro das mais diversas curiosidades e saber o que ninguém mais sabe. Voltando ao nosso tema central, Palestina é uma região historicamente habitada por diversas civilizações ao longo dos milênios. A presença de povos antigos, incluindo os cananeus, filisteus, hebreus, romanos e bizantinos, contribuiu para a riqueza cultural e histórica da região. Além disso, a área geográfica que hoje compreende Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, tem sido objeto de disputas e conquistas ao longo da história. Esse lugar desempenhou um papel significativo nas religiões abraâmicas, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Aí começa a confusão. Para os judeus, a Palestina é considerada a Terra Prometida, um local de grande importância religiosa e histórica. Para os cristãos, é o local de nascimento de Jesus Cristo e o cenário de muitos eventos bíblicos. E para os muçulmanos, a Palestina abriga locais sagrados, incluindo a Mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém, que é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Esse lugar sagrado, Al-Aqsa, é considerado o local onde o profeta Maomé realizou sua ascensão ao céu. Daí, já conseguimos notar o quanto Jerusalém tem um papel importante para essas religiões. Destrinchando um pouco mais sobre a Palestina, o termo Palestina remonta ao período romano, quando a região foi nomeada após a derrota do Reino de Judá pelos romanos em 70 d.C. Esse termo sobreviveu ao longo dos séculos, mesmo durante a ocupação muçulmana e otomana. Império Otomano, sabe? Aquele lugar que ficava onde hoje é a Turquia, império que conquistou vários lugares e acabou se desmanchando na Primeira Guerra Mundial. Não sabe? Bom, esse é um assunto para um próximo vídeo. De volta para a nossa complicada Palestina. Por ter uma maioria muçulmana, a fé islâmica é uma parte fundamental da identidade da sociedade palestina. Além de suas dimensões religiosas, o Islã influencia a música, a arquitetura, a gastronomia, as tradições, o sistema educacional e social palestino. Tendo ensinamentos em escolas e universidades da religião islâmica. Imagine como o contato com outras religiões deve gerar confusão, com base em tudo que o Islã representa culturalmente. Mas ainda não acabamos de analisar a Palestina. Para conseguirmos entender bem esse conflito, precisamos ressaltar uma das principais religiões que está envolvida nessa confusão: o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta que acredita em um Deus único e transcendental. Sua história começa com a figura de Abraão, um nômade que, de acordo com a tradição judaica, fez uma aliança com Deus. Essa aliança envolveu promessas de descendência numerosa e a promessa de uma terra que mais tarde seria conhecida como Canaã, que posteriormente foi chamada de Israel. O judaísmo é também enriquecido por livros sagrados, como o Talmud e a Torá, que contém ensinamentos religiosos, histórias e orientações morais. Agora, para entendermos como os judeus foram para a Palestina, temos que passar pela diáspora, que é o período de dispersão dos judeus por diversas regiões do mundo, resultante de eventos históricos, como a destruição dos templos de Jerusalém pelos romanos. Essa diáspora contribuiu para a difusão do judaísmo e sua presença em diversas partes do mundo, pois após a destruição de Jerusalém eles foram obrigados a se retirar da Palestina. Porém, quando o Império Otomano, que havia recentemente conquistado a Palestina, perdeu a Primeira Guerra Mundial, aquela região do Médio Oriente foi dividida entre franceses e britânicos. Já a região do Líbano e da Síria ficou sob controle da França. E as regiões como Kuwait, Iraque, Jordânia e Palestina, sob domínio britânico. Com os judeus espalhados pelo mundo sem território algum, ganhou força entre eles a ideia de retornar à Palestina para criar um Estado judaico. Então, vamos para a Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu o Holocausto. Sabe, o Holocausto. Quando ocorreu aquele grande genocídio contra a comunidade judaica, cujo líder usava um bigodinho bem característico.
Com todos esses acontecimentos da Segunda Guerra, a comunidade internacional voltou a debater a ideia de um Estado que acolheria o povo judeu. Após o nascimento da Organização das Nações Unidas, ONU, que nasceu com o intuito de não deixar que acontecesse outra guerra tão feia e sangrenta no mundo, o Estado de Israel foi estabelecido. Isso se deu com o apoio dos norte-americanos e até mesmo do Brasil. Durante as negociações de quem ficaria com o que na Palestina, o litoral norte ficou sob controle dos israelenses, e o sul, dos palestinos. Contudo, ainda tinha a questão de Jerusalém, que era importante para várias religiões, então devido ao seu significado histórico e por ser sagrada para árabes, judeus e cristãos, ela se tornaria uma cidade autônoma, dentro da Palestina e sob o domínio dos britânicos. No final de todo esse longo processo, o Estado de Israel foi criado em 1948, o que gerou conflitos com a população árabe palestina. Na verdade, esse teria sido um dos primeiros conflitos contemporâneos mais lembrados, pois houveram vários conflitos notáveis como a Guerra de Suez em 1956, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra do Yom Kippur em 1973, Primeira Intifada de 1987 a 1993, Segunda Intifada de 2000 a 2005, entre outros. Mas, me mostre, onde o Hamas entra nesse conflito? Bom, ele entra na Primeira Intifada. Vamos ao grupo Hamas. Hamas, cujo nome é uma sigla para Movimento de Resistência Islâmico, buscou mobilizar apoio entre a população palestina, promovendo um discurso islâmico e caridade social, que lhe permitiu ganhar apoio popular significativo. Essa organização ganhou tanto apoio popular que foi eleita para liderar o governo palestino na faixa de Gaza em 2006. No entanto, é importante ressaltar que o Hamas é uma organização controversa e é considerada uma organização terrorista por vários países, incluindo Israel, Estados Unidos e União Europeia. Isso se deve à sua abordagem em relação à violência e ao seu compromisso com a destruição de Israel. Por outro lado, o Hamas argumenta que luta pela autodeterminação palestina e a criação de um Estado palestino independente. Infelizmente, chegando no atual conflito que ocorreu ainda nesse ano de 2023. Nesse sábado, dia 7, o grupo islâmico Hamas realizou um ataque surpresa em Israel, resultando em centenas de vítimas. Este ataque, classificado como um dos maiores em anos recentes, foi conduzido com o objetivo declarado de iniciar uma ação para a conquista de território. Eles dispararam milhares de foguetes de gás em direção a Israel, superando as barreiras de alta tecnologia israelenses que circundam a região, além de também fazerem ataques terrestres com reféns. Jovens que estavam em um festival de música eletrônica foram atacados. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local. Com todo esse ataque fervoroso, o primeiro-ministro de Israel se pronunciou dizendo: "O Hamas cometeu um grave erro esta manhã e lançou uma guerra contra o Estado de Israel." Até agora esse novo conflito está sem resolução, e pelo que parece continuará por longos dias tristes e dolorosos. Com esse vídeo, conseguimos notar que ambas as partes têm reivindicações legítimas sobre a região, e a busca por uma solução justa que atenda aos interesses de ambas é um desafio complexo. Uma solução duradoura para o conflito entre Israel e Palestina deve ser baseada no respeito mútuo, na autodeterminação e na segurança de ambas as partes. Nós do canal Me Mostre deixamos aqui registrado nosso carinho, respeito e compaixão a todas as vítimas desse conflito. Esperamos que tudo isso termine logo. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. E você? O que te incomoda nesse assunto? Compartilhe com a gente a sua opinião. Esperamos você no próximo vídeo.